Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou falar os 9 motivos indiscutíveis para tirar seu dinheiro do Brasil agora. Lembrando que este conteúdo tem finalidade informativa e educacional e não deve ser levado como recomendação de investimento. Então, o primeiro motivo é esse daí. O Brasil já teve 10 moedas em sua história. Enquanto países aí como os Estados Unidos têm a mesma moeda e há mais de 200 anos, a Inglaterra há quase 1000 anos com a mesma moeda, o Brasil, desde 1808, quando foi criado o real, né, ele já teve outras 9 moedas além dela, né? Então, 1808 foi até o ano que Dom João VI chegou ao Brasil. Foi criada a primeira moeda brasileira, que era o real, tá? Depois foi criado o 1000 réis, tá? E aí já na fase de república, o Brasil teve 8 moedas. Começou com o cruzeiro, depois cruzeiro novo, depois cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, o cruzeiro real e depois o real atual que nós temos hoje, que já tem aí 25 anos, né, mais ou menos, 26 por aí. Uh, e 4 vezes que houve mudança de moeda, houve corte de 3 zeros. Então, um país que fica trocando de moeda toda hora, cortando zero, é porque tem um descontrole inflacionário, a moeda perde valor e cria-se uma nova moeda, né? Então, essa história do Brasil é muito tumultuada. Você não tem uma estabilidade que garanta o poder da moeda. Então, a gente não sabe até quando que o real atual vai durar, né? Então, basta um governo ruim o Brasil acabar trocando de moeda de novo. O outro motivo é que o Brasil teve longos períodos de hiperinflação. Então, um período que o Brasil teve um descontrole inflacionário muito forte foi entre 1980 e 1990. Tá? A hiperinflação é caracterizada por inflação acima de 50% ao mês. Então, se hoje já tem gente rangendo os dentes aí com IGPM acima de 20% no ano, né? Imagina na época que a inflação, qualquer índice aí era acima de 50% ao mês. Em 1990 chegou a 80% no mês, né? Então, quem viveu essa época aí dos anos 80 sabe que era uma hiperinflação, que é você receber o seu salário e ter que sair para comprar as coisas, porque no dia seguinte seu dinheiro já estava valendo menos e no mês seguinte o seu dinheiro já não valia quase nada. Então, era uma época muito de... Você não conseguia ter planejamento nenhum financeiro. Você tinha que comprar, aplicar na hora, sair para comprar as coisas logo, tá? Então, por que isso aí pode acontecer de novo? Porque muita gente da parte econômica que fez os planos econômicos dessa época, né, que tiveram esse resultado catastrófico, eles ainda continuam aí, né? Continuam dando aula, continuam gerando alunos, continuam gerando outros economistas que pregam as mesmas coisas que foram feitas naquela época, né? Que foi expansão monetária, congelamento de preço, né? Congelamento de salário, são coisas que você vê hoje até sendo aplicadas na Argentina e Venezuela, que são países também que estão com esse problema de inflação. Então a gente também não sabe quando que isso pode voltar a acontecer no Brasil. Nós já temos uma história no passado de ter acontecido isso, né? Então a inflação o pior dos impostos, que você não percebe, você está perdendo o valor aí do seu dinheiro, tá? Outro motivo é que você está à mercê de medidas de controle de capital. Então o Brasil com esse histórico terrível aí, ainda com seus vizinhos, né, Argentina e Venezuela, que já aplicaram medidas aí de controle de capital, a gente também sempre vai ter esse fantasma aí rodeando, tá? O que é um controle de capital? O controle de capital é quando o governo restringe a movimentação do dinheiro, né? Restringe você sacar o dinheiro do banco, você pode sacar um valor limitado, restringe transferência internacional, ele pode colocar imposto sobre transação financeira, né, ou aumentar o imposto, né, já existe um imposto sobre transação, mas ele pode jogar um imposto bem alto para você ficar inibido de fazer, né? Na Argentina foi colocado um altíssimo imposto sobre compras internacionais com cartão de crédito, justamente para o pessoal não fazer compra internacional. Então essas medidas são usadas para manter o dinheiro dentro do país, né, e as pessoas não tirarem o dinheiro de lá.
Então, país que está muito endividado, com problema de conta, ele adota essas medidas para as pessoas, né, não tirarem o dinheiro do país e ele poder tributar ou que esse dinheiro chegue de alguma forma no Estado para ele poder controlar suas contas. E o outro motivo justamente já foi a medida de controle de capital que foi adotada no Brasil, né, na época do governo Collor, né, que foi o confisco da poupança. Então, o Brasil tem um histórico de confisco de aplicações financeiras. Tá? Então, em 1990, no Plano Collor, uma das medidas foi bloquear valores acima de 50 mil cruzeiros nas contas correntes. Então, isso gerou caos no Brasil. Né? Então, se você tinha algum projeto e ia fazer alguma coisa com esse dinheiro, você não podia fazer mais. Né? Tinha alguma coisa para pagar, já era. Você só poderia sacar 50 mil cruzeiros. Então isso gerou caos, teve gente que se suicidou, foi horrível. E isso são medidas drásticas que o governo adota para controlar a inflação, para né, fazer uma série de coisas que ele não soube fazer direito e, no fim das contas, quem paga o pato disso tudo é o povo. Outro motivo é que o Brasil tem atração por governos populistas, né? Então, um governo populista é aquele que o governante ou o político usa do seu carisma e usa de um bom relacionamento aí com a imprensa e cria-se uma imagem de um salvador, de alguém acima do bem e do mal, de um cara, o pai dos pobres, né? Alguém que vai salvar o Brasil. Então, o Brasil tem história desse tipo de presidente, né? Então, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, Lula, esse pessoal todo usa desses artifícios, usou desses artifícios para conquistar o povo. E um governante que passa a lábia em todo mundo, né? Sabe o que acontece depois, o que ele pode fazer com isso. Então, não é o tipo de governo que seja um governo responsável, né? Costuma ser governo que adota medidas para ganhar popularidade, não que sejam as medidas corretas. Então isso também leva a descontrole aí, de conta pública, leva a um governo mais irresponsável. O outro motivo é esse daí, o Brasil tem uma alta dívida pública, então esse descontrole do Estado em gerir o dinheiro, né, em ter uma baixa eficácia no uso dos recursos, com todo o desvio, corrupção, tudo isso, leva o Brasil a ser um país gastão, que emite muita dívida, e essa dívida vai se acumulando, né? Na época ainda que os juros eram altos, essa dívida se acumulava mais rapidamente. E agora o juros está um pouco menor, a dívida está crescendo menos, mas principalmente durante a pandemia, com auxílios e um monte de outras coisas que tiveram que ser feitas, essa dívida acabou explodindo. Ao mesmo tempo você tem a economia parada, esse monte de quarentena que não gera, né, a economia não movimentando não gera imposto. Então você tem um desequilíbrio aí levando à explosão da dívida. Hoje a dívida do Brasil é em torno de 6,5 trilhões de reais, tá? Atingindo em torno de 90% do PIB. Então é uma dívida muito alta para um país pobre. Tá? Então o que acontece quando o país tem descontrole de sua dívida? Né? Isso vai levar o Estado a emitir mais moeda e termina em desvalorização da moeda. Todo país que termina com descontrole da dívida sofre uma maciça desvalorização da moeda. Então, um outro motivo para você tirar o dinheiro. Se o Brasil perder o controle da dívida, o real vai desvalorizar e você vai perder dinheiro. Outro motivo é esse daí, as opções de investimento são restritas. Então, por mais que isso tenha melhorado ultimamente, com a criação de alguns ETFs que investem fora, BDRs, alguns fundos diferentes que têm sido criados e listados em bolsa, as opções aqui ainda são muito pequenas, né, comparado com o exterior. O mercado de ações do Brasil representa apenas 1% do mundo. Então, 99% das ações mundiais estão fora do Brasil. Né? Sem contar que o Brasil é pouco representado em alguns setores, como tecnologia, que é o setor que mais cresce no mundo. Então, para você expandir o seu leque de investimentos, seja a título de ações,
seja com títulos de renda fixa, seja com a importância da diversificação entre moedas, você vai se dar melhor investindo fora daqui. O outro motivo é esse daí, você está à mercê da criação e aumento de impostos. Então eu falo o seguinte, um dos motivos para você reconhecer um país incompetente é a quantidade de impostos. Não só a quantidade, como as alíquotas. Tá? Então, a título de comparação, você vai precisar saber o seguinte, o Brasil tem quase 100 impostos hoje. Tá? Em Singapura, você tem 10 impostos, sendo que 4 deles são relacionados a pessoas que não são de lá, que estão morando lá, e alguns a jogos de cassino. Tá? Então, para a população geral que não joga no cassino, são apenas 6 impostos. Tá? No Brasil são 100. Né? Então é o seguinte, a gente às vezes começa a pagar imposto, ele se torna parte do nosso cotidiano e você nem percebe quando ele foi criado, você não percebe que ele está aumentando. Vou te citar 2 exemplos. Tá? No Plano Collor, né, em 1990, além do confisco da poupança, foi criado um outro imposto chamado IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Por que foi criado esse imposto lá naquela época? Porque a inflação era tão alta que o dinheiro que você recebia aí do seu salário, ou você gastava ou você aplicava. Então vamos supor, você recebeu o seu salário, você tira lá uma parte para fazer sua compra de supermercado, pagar seu aluguel, e a outra parte você aplica em aplicações que rendiam diariamente, tá? Pelo menos para empatar a inflação. Então era comum você aplicar o dinheiro hoje e sacar 3 dias depois, 4 dias depois. Então o governo lá criou esse IOF, né, no Plano Collor, para controlar esse tipo de aplicação financeira que durava dias. Né? Mas era algo inerente àquela época, por causa da hiperinflação. Então, para desestimular isso, eles criaram um imposto para você não sacar o dinheiro. Então, tanto que se você for ver hoje o IOF em aplicação financeira, ele incide nos 30 primeiros dias. Depois ele deixa de existir. Tá? Não só em aplicação financeira, o IOF incide em operações de câmbio, operações de seguro, operações de crédito, transferência de dinheiro. Então ele incide em várias outras coisas, foi criado como uma forma de desestimular esse tipo de operação com certa frequência. Tá? Faz sentido ter esse imposto hoje? Não faz sentido nenhum. Né? Inclusive ele foi chancelado em 2002 pelo STF, que eles votaram que o imposto era constitucional. Então foi criado numa situação e foi ficando. Tá aí 30 anos do brasileiro pagando IOF. Tá? E pior, as alíquotas subiram. Você vai se lembrar que há alguns anos a alíquota sempre foi 0,38% da operação. Depois, para operações de câmbio, eles subiram para 1,1%. Isso já deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos. E depois o IOF, que incidia nas compras de cartão de crédito internacional, subiu para 6,38%. Então, assim, o governo vai criando imposto, ele vai aumentando devagarinho, no fim você está pagando 6% de imposto num cartão de crédito. Entendeu o motivo para você ter a conta fora, ter o cartão de crédito lá do Bank of America, do Citibank, de algum outro banco de fora? Porque não vai cobrar, não existe IOF no exterior. Não existe IOF nos Estados Unidos, não existe IOF em Singapura, não existe IOF na Suíça. Então, por isso que lá eles cuidam bem do seu dinheiro. Eles tratam melhor você, eles não vão te roubar em cada operação. Quer um segundo motivo? Um imposto chamado Come-Cotas, que incide nos fundos de investimento. Então, se você tem um fundo de investimento multimercado de renda fixa no Brasil, no final dos meses de maio e novembro, incide esse Come-Cotas, que é uma antecipação de imposto. Ele tira 15% aí de valor da sua aplicação, né, do rendimento dos últimos 6 meses, e tira sob a forma de cotas. Então, quando você vê o rendimento de um fundo desses, aí rendeu não sei quantos 1000%, você não recebeu esses 1000 e tantos por cento aí desses fundos mais conhecidos e mais famosos. Você recebeu muito menos, porque muito do imposto já foi tirado antes e não deixou, né, os juros compostos agirem sobre esse valor.
Então o Comicotas ele foi criado em 2004, né? Numa crise do Brasil, obviamente. Naquela época a Selic variava de 16% a 17%. E falaram, vamos antecipar esse imposto aqui, os juros é tão alto que as pessoas não vão perceber. Então, esse Comicotas foi criado e está aí também até hoje. A situação do país mudou. Teve épocas melhores, épocas piores, mas o imposto, né, é aquele negócio, criar é fácil, tirar é difícil. Então, se você aplica hoje, por exemplo, no fundo de investimento internacional, você não paga Comicotas, só aqui no Brasil. Você antecipa esse imposto. Lá você pode deixar o juro composto atuar aí por décadas antes de tirar o dinheiro e pagar o imposto. Mas aqui no Brasil não. Cada 6 meses o governo vai lá e morde um pouquinho do seu dinheiro. O último motivo é esse daqui, proteção contra bloqueios judiciais indevidos. Então o que acontece? Existem muitos motivos para um juiz bloquear sua conta. E às vezes ele pode bloquear de forma indevida. Né? Como a gente sabe, o nosso sistema jurídico aí, ele não é um sistema homogêneo e que tem uma alta eficiência. Então, você tem decisões, às vezes, sobre o mesmo assunto bem diferentes de juiz para juiz. Então, às vezes, tem algo mais subjetivo. Então, ele pode estar interpretando alguma coisa contra você em termos de processo, alguma dívida que você deixou pagar, e pode determinar um bloqueio da sua conta. Né? Eu já vi alguns casos que a pessoa tinha uma sociedade com a outra e a outra pessoa deixou de pagar alguma coisa e o juiz mandou bloquear a conta da pessoa física de todos os sócios. Né? Então, você imagina você ter um bloqueio de conta, você não poder fazer um pagamento, né, de mercado ou pagar a sua conta de luz, o seu aluguel, alguma coisa nesse sentido. Então é uma situação bem caótica e gera um estresse muito grande, né? Isso não quer dizer que você deve deixar a dívida aí sem pagar e ser protestado ou, né, que leve a uma situação como essa. Mas essa situação pode acontecer às vezes sem você perceber ou sem prestar atenção. Né? Hoje o mundo é muito corrido, de repente alguma coisa passou batido ou mesmo realmente uma decisão errada de juiz ou ter bloqueado sua conta de maneira indevida. Então, para evitar esse tipo de transtorno, é bom você ter um valor fora do Brasil, um dinheiro que você pode ter acesso numa emergência. Já que o juiz daqui não pode bloquear uma conta sua em outro país. Então, ter uma conta fora pode te ajudar nesses momentos. Claro, uma situação rara de acontecer mas quando acontece é uma tremenda dor de cabeça. Então, é mais um motivo aí para você não ter o dinheiro no Brasil. Bom, esses foram os 9 motivos para você tirar o dinheiro do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal para receber mais informações sobre investimentos no exterior, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Deixe a sua opinião nos comentários, diga se você ainda acha que há mais motivos para tirar o dinheiro do Brasil e deixe algumas informações adicionais aí na descrição do vídeo. Um grande abraço.